Esse anime tá sendo bem popular entre a galera aqui do canal. Sozai Saishuka lançou como um dos novos isekais dessa temporada, e desde então eu vejo vocês comentando que estão gostando dele, seja nas lives aqui do canal ou em alguns comentários de alguns vídeos. O meu problema é que eu realmente não gostei e tenho alguns problemas com esse anime. Mas é aquilo, é apenas a minha opinião sobre ele, então tudo bem se você gostar. É apenas eu que não gosto, não tem nada de errado com isso. Enfim, vamos falar sobre o primeiro episódio de Sozai Saishuka e claro, a sua adaptação, se está boa, se está ruim, seus pontos fortes e pontos fracos. E se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido a conhecer meu trabalho e meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha de se inscrever aqui embaixo. É super rápido, fácil e você não vai se arrepender. O anime começa na vida passada pacata e comum do protagonista, onde mesmo que ele não tivesse nada sobre o que reclamar da sua vida, já que ele vivia bem, embora fosse uma vida entediante, ele queria algo diferente, sair dessa rotina, sair desse padrão, ele queria viver. E é quando ele é invocado para um gazebo, onde o supervisor do sistema solar está o esperando, o gerente do universo, ou você pode chamar de Deus, uma divindade. Aqui ele explica sobre Madeus e fala sobre mandar Takeru pra lá com uma gota que irá reverberar no mundo e causar mudanças. Assim como, é claro, dar habilidades para o protagonista, o básico, a lei dos isekais. Mas uma coisa que eu achei bem estranho aqui foi a pressa. Essa parte foi rushada no anime. Essa cena do Deus é bem maior e nos mostra mais sobre a personalidade dele, porque ele é um cara bem divertido e engraçado, meio narcisista também, mas tudo bem. Ele se acha pra caramba, adora ressaltar o quão incrível ele é e faz piadas, ele zoa com o Takeru. Outro ponto é que aqui ele fala que não importa o quanto ele mexe em Madeus, as civilizações continuam ruindo, mas não é ele quem mexe em Madeus, pelo menos não mexia até agora. Ele diz que os deuses a cargo do mundo, não importam quanto eles mexam e interfiram, não conseguem mudar esse status quo, não conseguem trazer essa mudança que eles querem. E por isso eles resolveram pedir ajuda pra ele, e a ajuda que ele vai dar pra eles, essa mãozinha dele, é o Takeru, mandando o Takeru pra lá para que ele seja o causador de mudança. E sobre a parte de habilidades, isso foi meio que uma troca. No caso, uma troca tipo os dois conversando. O Takeru deu algumas sugestões do que ele queria e então Deus deu outras que ele achava que seriam importantes. Não foi apenas o Deus pensando e anotando tudo. Aqui no anime, a única coisa que o Takeru pediu foi uma companheira bonita, uma companheira fofa, mas na verdade ele fez outras coisas, por exemplo, a magia, a bolsa espacial, essas coisas tudo foi ideia dele que ele queria. Mas de qualquer jeito, aquele formulário foi bem preenchido com as habilidades que ele queria. O negócio é que eu não entendo muito bem porque o anime rushou tanto essa parte. Parece que eles queriam focar principalmente em mandar o Takeru para o outro mundo o mais rápido possível, o que em parte eu entendo porque eles gostariam de fazer isso, mas ao mesmo tempo eu acho que essa parte ser um pouco mais alongada seria interessante também. Não é como se eles precisassem rushar tanto assim. E bem, uma das coisas que o Prota pediu foi uma companheira fofa, mas pelo que o Deus falou, parece que a companheira fofa dele tem algo de errado ali, não é como ele pensou que seria. E embora o Deus diga que está tudo bem, parece que algo inesperado vai acontecer com essa companheira ou esse companheiro. Mas claro, se você já viu o episódio, você já sabe que é aquele dragão, aquele dragãozinho é o companheiro fofo dele. E logo o Takeru é reencarnado no outro mundo, acordando na floresta. E então aqui temos a opening do anime. Opening essa que deu bastante spoiler. Não bastante spoiler, mas deu alguns spoilers aqui e ali. Algumas coisas que apareceram nessa opening poderiam ser surpresas para quem tá vendo o anime pela primeira vez, mas se eles já viram na opening, não é mais tão surpresa assim. Um exemplo é essa mina virando um Pégaso. Tinha que mostrar ela virando o animal? Tipo, eles poderiam mostrar ela no opening para falar que ela vai ser uma companheira dele, mas eles tinham que estragar a surpresa de que ela é um Pégaso que vira uma humana. Eu tenho certeza que isso pegaria muita gente nova desprevenida e seria bem legal, mas não, eles colocaram na opening e agora essa surpresa está acabada. Mas tá bom, dito isso, vamos continuar seguindo. Com Takeru acordando em Madeus, logo em seguida tem outro corte gigantesco. Na verdade, primeiro ele olharia para sua bolsa, para ver todos os pertences e itens que ele tinha ali dentro, que o Deus mandou com ele. E claro, ele queria procurar por uma arma, afinal nessa floresta na qual ele foi invocada, poderia ter monstros, ele queria se proteger. Onde da sua bolsa ele tiraria esse galho que ele está segurando, que é o galho de Yggdrasil. Sim, é um galho da árvore do mundo. E esse galho não estava no chão quando ele chegou, estava na sua bolsa, ele pegou da bolsa para ficar carregando consigo. E é quando ele termina de arrumar seus pertences que ele parte em direção a uma cidade, seguindo o cabo do Yggdrasil e suas habilidades meio místicas. Onde no meio do caminho ele acharia uma elfa morrendo de fome jogada em uma árvore. E ali ele alimentaria essa elfa com alguns lanches que o Deus empacotou
deu pra ele, antes que ela fosse embora enquanto dizia que iria pagar por isso. Onde esse é meio que um foreshadowing, o primeiro encontro dele com essa elfa, que mais tarde vai reaparecer na série, agora como uma companheira dele. E nós sabemos disso porque ela tá na arte do anime e claro na opening. Então logo aqui, o primeiro encontro dessa elfa, o foreshadowing dela já foi cortado do anime também. E o pior, nem mostrou como ele encontrou a vila, ele só andou e chegou em uma vila, tipo, quais são as chances disso acontecer na vida? O que ele faz é usar esse galho de Yggdrasil como se fosse um médium. Ele coloca o galho no chão e solta, e a direção do qual o galho cai é a direção que ele foi seguindo, usando o galho que é da árvore do mundo, que é claramente especial, como se fosse um guia, uma bússola para ir até a cidade. Então esse começo foi definitivamente bem rushado. E ao achar a vila, vendo que tá duro e nem comida pode comprar, Takeru decide ir atrás de coletar recursos para vender como Deus sugeriu anteriormente, onde temos ele morrendo de vergonha alheia por tentar usar magia e falhar, afinal ele falou em voz alta um encantamento achando que ia dar certo. E assim ele começa a descobrir como que ativa ela até conseguir ativar, e com ela ativa ele começa a coletar todos os recursos que ele vê pela frente, até mesmo um cocôzão de rank C. E enquanto coletava os itens, ele foi aprendendo sobre essa habilidade de busca, sobre os ícones dela e como ela funciona. E logo tendo coletado o suficiente, pelo menos ele pensa que é suficiente, ele parte para a vila, onde aqui vemos que ele é mais alto que os cidadãos, mas não apenas ele é mais alto, ele é gigante. Eu não sei qual altura o Deus deu pra ele, mas esse maluco nem parece humano comparado com eles. Parece que ele entrou em uma vila de anões, por exemplo. E na vila, ele vai direto para a loja geral vender seus achados, conseguindo uma boa quantia de dinheiro com isso, mostrando que realmente coletar recursos é muito valioso. Ao mesmo tempo, ele recebe uma comissão do próprio dono da loja, querendo algum meteor da montanha. E aqui no anime parece que foi do nada, mas primeiro, que no original ele conversa mais com esse cara, tem mais cenas dos dois ali conversando, negociando, falando um com o outro. E outra, como o Takeru viajou pela floresta coletando seus recursos, nessa floresta tem monstros, então o dono da loja pensou que se ele coletou esses recursos na floresta sozinho, ele tem algum jeito de espantar os monstros, ou de lidar com eles pelo menos. Por isso que ele fez o pedido para o Takeru ir para a montanha coletar meteors, sabendo que lá tem monstros. E claro, o anime não explicou isso, e portanto parece que foi um pedido do nada que aconteceu, mas não, teve motivos por trás disso. E enquanto isso, o próprio Takeru ficou surpreso também de saber que tinham monstros ali, afinal ele mesmo não encontrou nenhum monstro, nenhum deles chegou perto dele. E dito isso, então ele vai para a pousada, e na pousada a mina só abre a porta do quarto dele para entregar água quente. Ela não bate, ela não avisa, ela só abre, do nada. E aqui Takeru aprende sobre magia que pode limpar, então se ele não pode tomar banho, ele vai usar magia para ficar limpo. E aqui de novo nessa vila, algumas boas cenas estão sendo cortadas, não é nada muito relevante ao ponto de que eu vou falar para vocês sobre elas, mas de fato mais cenas estão sendo cortadas. Esse anime tá rushando bastante para ir para a montanha. E no dia seguinte, ele vai para a floresta pegar o Mithril, parando para coletar tudo o que ele encontra pela frente, obviamente, afinal ele quer ganhar mais dinheiro, até mesmo achar os restos mortais de alguém ele achou. E obviamente não podemos esquecer que teve a clássica cena de cozinhar no meio da floresta à noite. Esse é um clássico de isekais mais slow life, tem que ter. Logo ele faz seu caminho para a montanha coletando recursos, enquanto acha estranho que nenhum monstro se aproxima dele. Um dia até pensa que talvez seja porque ele tá fedendo, mas obviamente essa não é a explicação, é porque ele tem muito poder mágico bastante para acordar um dragão ancestral, então obviamente os outros monstros não chegam perto dele. E logo ele cai dentro da montanha por uma ravina, e ali ele começa a coletar mais recursos até achar Mithril. Mithril esse que o leva até uma caverna com um lago surpreendente, um lago de altíssimo nível, de altíssima qualidade, e é onde inclusive o dragão ancestral vive. E ele não pensa duas vezes antes de se curvar para o dragão, obviamente. Ele não é completamente burro, ele foi um assalariado por muito tempo e sabe quando se curvar para alguém. E esse dragão parece mais uma serpente do que um dragão, bicho feio da desgraça, irmão. E bem, porque ele é o nosso protagonista e é muito poderoso, o dragão tomou um gosto por ele, e assim ele pede que Takeru choque o ovo do seu filho do nada. Ele só pede, tipo, ah mano, gostei de você, toma aqui meu filho, choca ele por favor. Porque sim, automaticamente, se ele é o protagonista, ele vai ser confiado. E recebendo o ovo, o prota usa sua magia nele para começar o chocar, tendo toda a sua mana sugada de dentro dele para dentro do ovo, pensando que ia morrer e perdendo sua consciência, indo para aquele mar de consciência onde ele se encontra com um outro cara que parece Deus, mas que não é. E esse cara parece não ser tão gente boa, querendo até mesmo enfraquecer a bênção que Takeru recebeu do outro Deus. Ou seja, parece que tem um outro plot aqui, parece
que esse deus não é muito amigável com aquele deus. Algo está acontecendo. E bem, quando ele acorda de volta na caverna porque ele não morreu, o filho do Voldias foi chocado. E o filhote gosta muito dele, ficou muito apegado a ele do nada também. E assim Voldias pede para lhe dar um nome. E depois que ele dá um nome, o dragão bota ele para cuidar do filhote. Porque sim, se você chocou meu filhote, você vai cuidar dele também. Viaje pelo mundo, veja muitas coisas. Afinal, ele é o protagonista e é claro que o dragão vai confiar nele com seu filho recém-nascido. E assim, de forma bem conveniente, rápida e fácil, o protagonista ganha um companheiro dragão que vai acompanhar em suas viagens. E então o episódio acaba. Agora, falando sobre as partes técnicas e um pouco da minha opinião, esse anime é médio na melhor das hipóteses. Como ele não é um anime de ação e é mais sobre o protagonista coletando materiais e tudo mais, ele não tem um grande investimento em animação. E isso, é claro, torna mais simples, mais parado, com uma animação menos fluida do que outros animes e tudo mais. E isso é compreensível, é normal, isso acontece bastante com outros animes, não tem problema nenhum. O ruim pra mim é que isso se juntou a outros problemas que esse anime tem, na minha opinião também. Vamos falar sobre o design e arte que eu achei horroroso. Mas calma, de novo, essa é a minha opinião, então não vem nos comentários ficar me xingando e falando não sei o que, porque, de novo, não estou falando que o anime é ruim, estou falando que, na minha opinião, eu não gostei. Eu não sei o motivo, mas tem algo no design dos personagens e dos monstros desse anime que me faz não gostar. As roupas do protagonista também são estranhas, não parecem naturais com alguém que tá nesse mundo. E aí temos outra coisa, outras pessoas além do protagonista sofrendo com um problema que eu falei no meu último vídeo, que é a falta de detalhismo. Se você perceber, os cidadãos normais estão meio borrados, mas eles são muito parecidos, e as suas roupas são a mesma coisa, com cores diferentes, e elas são basicamente tipo roupas com apenas uma cor, não tem sombra, não tem luz, não tem detalhes. Obviamente, aldeões normais não teriam roupas fodas, roupas muito detalhadas, roupas cheias de detalhes, mas detalhes normais aconteceriam, seja gasto, seja rasgo, seja cores desbotadas, qualquer coisinha, uma sombra, uma iluminação. Esse é um tipo de detalhe que falta aqui. Os aldeões foram claramente feitos com o mínimo de esforço possível aqui. Os cenários também foram normais, não são bonitos e nem feios, são padrão. Os efeitos especiais nem se fale, as magias e tudo mais são extremamente simples, são apenas bolas de luz com cores diferentes. E eu não acho isso ruim, afinal esse anime não tem a proposta de ter magias muito legais e diferentes, ou do protagonista ser um mago muito pica, mas ainda assim é aquilo, são efeitos extremamente simples e baratos. E esse anime, incluindo a comédia dele, me lembrou bastante de Shinka no Mi. Então, vendo que ele me lembrava bastante de Shinka no Mi, eu fui atrás do estúdio para ver se era o mesmo estúdio ou algo do tipo, e surpreendente não são do mesmo estúdio. Mas eu descobri que esse anime está sendo produzido por dois estúdios que não são horríveis, tá? São dois estúdios que têm trabalhos sólidos, que têm bastante animes bons em suas carreiras. Pô, um dos estúdios que fez esse anime trabalhou em Evangelion, meus amigos. Então, como que esse anime foi escolhido por eles? E ainda mais, como que eles trabalharam nesse anime e ele é tão fraco assim, é uma coisa que me surpreendeu. E agora, falando sobre a comédia desse anime, ela é algo que não me desce muito. Esse tipo de comédia é algo do qual eu não gosto nem um pouco. Nesse anime, a comédia é o protagonista gritar e fazer caretas, esbugalhar os olhos e ficar de boca aberta. Não tem punchlines, não tem timing cômico, não tem situações engraçadas. A comédia aqui é basicamente ele fazer careta e gritar. E esse é o tipo de comédia mais chato que tem. Enfim, esse anime no geral é um anime do qual eu já não esperava grande qualidade. Eu não esperava que ele fosse uma obra-prima ou super produzido. Eu sabia que ele ia ser um pouco mais de baixo custo, mas eu não esperava que ele fosse ser meio ruim assim. Ele veio abaixo do que eu esperava que ele ia vir e nem expectativas nele eu tinha em primeiro lugar. Então isso fala sobre o quão baixo, na minha opinião, ele veio. Eu acho que provavelmente eu ainda posso fazer alguns vídeos sobre ele aqui no canal, no caso vídeos de spoiler, né, tipo, o harém do protagonista, o grupo do protagonista, o poder do protagonista, essas paradas. Esse tipo de vídeo eu acho que eu posso fazer, mas além disso, não muito mais. Com certeza eu não vou ver esse anime completo, eu provavelmente vou engavetar ele uma hora ou outra, porque não é o meu tipo de anime, não gostei muito dele, mas é isso sobre Souzai Saishuka. Mas o que vocês acharam? Vocês assistiram? Gostaram? Não gostaram? Quais foram suas opiniões sobre esse anime que eu achei meio estranho? Me digam aí nos comentários, eu quero saber as suas opiniões. E se você quiser curtir um anime bem legal que lançou nessa temporada, Mugen Gacha já lançou e tá insano. E nesse vídeo eu comento sobre o primeiro episódio que tá bem da hora. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda e deixar o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.